Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Frente a Frente de hoje, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o supervisor de endemias da Secretaria de Estado da Saúde, Paulo Protásio. Ele nos fala sobre esse momento propício às arboviroses e os cuidados que a população deve tomar para não adoecer. Professor, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa para falar de uma questão que diz respeito a todos nós, né? E com relação às arboviroses, dentro desse contexto da Covid-19, se torna até mais importante saber dos sintomas, que doenças são mais comuns nesse período e como a população deve se comportar quando perceber que não está numa condição de normalidade na sua saúde. Obrigada. Bom dia a todas e todos. É verdade, nós estamos dentro do processo ainda pandêmico, apesar das flexibilizações ocorridas no país devido à Covid-19, mas não deixamos de registrar que dengue, zika, chikungunya, o que nós chamamos hoje desse combo de doenças, essas nossas arboviroses urbanas, elas não deixaram de existir e elas campeiam ainda no país. Precisamos estar bastante atentos em relação a esses momentos, inclusive aqui para o nosso estado, em relação à ocorrência, o aumento das notificações, das sintomatologias dos casos para dengue, zika e a chikungunya. Pois bem, e o que diferencia nos sintomas dessas doenças? Olha, essas doenças têm sintomatologias similares, porém tem alguns detalhes. Então, a dengue, por exemplo, ela ocorre o início com febre alta, dor retroorbitária ao fundo dos olhos é uma das características para a dengue, dores nos músculos, nas articulações também um pouco menor, também apresenta exantemas, aquelas manchinhas na pele, então as pessoas ficam mais apáticas porque estão febris, falta de apetite, então isso são sinais claros para a dengue e que é preciso que a população busque as unidades básicas de saúde para que os profissionais façam o acolhimento e ao acolher, possam fazer, distinguir a partir dos primeiros sinais clínicos, a suspeição do caso para dengue, ou para Covid, ou para zika, ou para chikungunya, para recomendar àquele cidadão ou cidadã o tratamento adequado para essa arbovirose. Pois é, essas arboviroses que hoje estão numa condição endêmica, elas já foram pandêmicas também, E levaram muita gente à morte. Eu pergunto, hoje com essa fragilidade que nós temos pós-Covid, para quem teve a doença, e com sintomas dos mais diversos, o que significa pegar uma chikungunya, uma dengue ou uma zika? Muito. Isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Só para termos uma ideia, morre por ano no mundo quase 1 milhão de pessoas morrem decorrentes de doenças transmitidas por mosquitos, que são chamadas as arboviroses. Eu estou falando no mundo. Isso é um dado extremamente preocupante, muito mais do que doenças ou do que picadas de escorpiões, de aranhas e todas as outras questões. Então, as doenças transmitidas por mosquitos, elas fazem um número muito grande de óbitos no mundo, nas Américas, na América Latina e aqui afunilando para o nosso país. Nós temos muitas notificações, ainda levam a óbitos muitos brasileiros e que são doenças por causas evitáveis. Então, existe um impacto na vida das pessoas, existe um impacto nas famílias quando perdemos os nossos entes, quer seja por dengue. Quando surgiu o Zika vírus, e uma das mazelas e um dos problemas, de uns traumas nas famílias brasileiras, principalmente quando as gestantes foram infectadas, e aí o vírus conseguiu transpor a placenta e afetar os bebês. E uma das manifestações atípicas neurológicas foi a microcefalia, porque existem tantas outras manifestações atípicas causadas por esse vírus, principalmente nas gestantes. Mas o que chamou a atenção, que ficou exposto para todos nós, e o trauma e o sofrimento e a dor, foi a questão da microcefalia. Pois bem, e consequentemente também nós temos a ocorrência
do chikungunya, o chikungunya vírus, que também tem um impacto fantástico na vida das pessoas, né? Visto que é uma das arboviroses que pode cronificar. Então, a partir de 20, 30 dias que as pessoas mantêm um quadro, né, sintomático de febre de chikungunya, aquilo ali passa a ser cronificado. Então, vai impactar nas pessoas, porque atinge diretamente, né, as articulações, pequenas e grandes articulações. Vai precisar que as pessoas busquem sempre profissionais de saúde, quer seja para fisioterapia, quer seja também para medicamentos, onde tem para as dores e tal. Isso impacta bastante, porque isso é recorrente e dependendo da condição de cada um e do próprio envelhecimento, né, das pessoas, então isso somatiza, impactando fantasticamente na vida das pessoas. Então, dengue, né, pode levar rapidamente a pessoa ao óbito, porque apresenta-se as formas graves, os sinais de alarmes em formas graves, né? E as discrasias hemorrágicas, as hemorragias, são uma das sintomatologias, né, um dos agravos, né, dessa arbovirose. E agora, né, essas três, isso soma-se, é um combo. E por incrível que pareça, nós podemos ter as três doenças circulando ao mesmo tempo nos nossos territórios. É possível alguém ter chikungunya e dengue? No mínimo duas, porque dengue e zika, os vírus são da mesma família dos flavivírus. Mas dengue e chikungunya, a chikungunya é diferente. Então você pode ter dengue e chikungunya, zika e chikungunya, sim. E aí isso é terrível, isso impacta muito na vida das pessoas, numa sociedade. E aí nós estamos falando de arboviroses que são transmitidas por vetores, né? É o veículo, é quem dissemina, né? Então essas arboviroses são os mosquitos. E aí os mosquitos com duas espécies que elas ocorrem no Brasil, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Agora falando diretamente em relação aos mosquitos. Porque quanto mais mosquitos, mais pessoas adoecerão. Mais proliferação de casos, mais disseminação de vírus, mais pessoas buscarão as unidades. Nós estaremos também impactando as unidades de saúde, porque o adoecimento, a disseminação dos vírus pelos mosquitos, ele é muito grande, porque nós temos uma população de mosquitos muito grande nas nossas cidades. Porque aí nós temos os vários fatores que determinam os condicionantes para que ocorram, ambientais, sociais, estruturais, econômicos. Então isso tudo impacta e aí quem sai ganhando, quem sai na boa, como nós dizemos, são os mosquitos. São os mosquitos, no plural. São as espécies, né? E em especial no Brasil, o Aedes aegypti, que ele tem uma competência fantástica para disseminar esses três arbovírus. Bem, em que circunstâncias pode-se evitar? A gente sabe que repelente não é algo que está ao alcance da população, da faixa popular. Então, como resolver essa situação? É uma questão de saúde pública também, que cabe aos entes, né, estados, prefeituras, tomarem ações imediatas e preventivas também, através de como acondicionar o lixo, informar a população, fazer campanhas de conscientização. Tudo isso é válido, professor? Tudo isso é válido, né? Desde os repelentes, e aí chamar a atenção para os repelentes, porque precisa observar a classificação, quais são os ingredientes ativos naqueles repelentes, mas, por outro lado, nós não vamos estarmos untados de repelente o dia todo. Então, aí nós temos, aí também depende muito das espécies dos mosquitos, suas características e seus hábitos. Então, nós estamos falando de um mosquito, né, de uma espécie extremamente estrategista, que é a espécie Aedes aegypti. Não é um mosquito que fica no plano externo das nossas residências, das nossas casas. Ele está muito próximo a nós. Eles convivem com a gente. Convivem conosco, em determinados locais exclusivos dentro dos nossos imóveis. Então, isso depende muito do nosso comportamento, da questão da infraestrutura. Então, assim, o controle das arboviroses no país não é uma política só de governo, tem que ser uma política de Estado. Que parte do ente federal, dos estados e dos municípios, tripartite, numa articulação intersetorial e intrainstitucional, entre as instituições e entre os setores.
Não seria interessante criar um comitê, digamos assim, específico para esses períodos, porque a gente já sabe sobre a sazonalidade dessas doenças, né? Elas estão bem demarcadas no país, levando-se em conta as regiões que nós temos. Como agir no sentido de efetivar essas medidas preventivas? No âmbito federal, então, o Ministério da Saúde tem uma sala de situação, né, assim como nos estados e os municípios. Agora, em relação a esses comitês, é sempre extremamente importante, o que nós podemos chamar de controle social. Como desencadearmos medidas preventivas, né, de combate, como cada setor, né, possa atuar dentro do seu eixo, da sua esfera, para reduzir a população de mosquitos naqueles locais. Né? Nós temos a questão da infraestrutura. Os mosquitos dessa espécie gostam de água. Né? O que nós chamamos de água limpa e água parada. É água que tenha bastante oxigênio, que não tenha tanta competição com outros mosquitos. Não é uma água ainda putrefata, estagnada, água podre, de esgoto. Então, nós ofertamos ainda, no Nordeste, recipientes com água, que nós podemos chamar de limpa, que é água de consumo humano, de uso doméstico, onde 90% dos focos dos mosquitos, quando nós fazemos as pesquisas nos municípios, com os técnicos municipais, então esses focos estão em água de consumo humano, de uso doméstico. Então, aí, né, armazenarmos água se faz necessário no Nordeste. Nós não temos a oferta, então isso é uma questão de infraestrutura. A Pátria Amada precisa pensar, né, em ofertar água para todos os nordestinos, de qualidade, né, sem intermitência, para que também contribuam para a redução da proliferação dos mosquitos e outras doenças também que vêm, né, a reboque, né, as gastroenterites, as diarreias. Então isso é um déficit que tem que ser buscado em relação à infraestrutura, na oferta, né, de água de qualidade para todos. E aí, aliado a isso, é um processo, né, também de responsabilização social por parte de cada família. Ora, né, se eu ainda estou precisando de armazenar água, né, tem a intermitência. Alguns municípios, em alguns locais, eles têm uma oferta maior, outras menores, de água. Então, é preciso que as pessoas, ao estoquem com responsabilidade. Eu preciso estocar, armazenar a água. Então, os meus recipientes precisam passar a maior parte do dia tamponados, fechados. Porque aí eu vou evitar o quê? Eu vou evitar que as fêmeas dos mosquitos precisem, né, desovar. É uma reprodução muito rápida, não é? Exatamente. Então, nós temos, né, da desova... É desigual o combate e a condição do mosquito de se propagar. De propagar. Então, para termos uma ideia, então, da oviposição da fêmea, da postura da fêmea em um depósito, né, nas paredes do recipiente. É um detalhe tão interessante nessa espécie de mosquitos, que eles não colocam os ovos em cima da lâmina d'água, sim nas paredes dos depósitos. Aí há de se perguntar, mas por quê? Porque gruda-se nas paredes dos depósitos, tem uma cola, e rapidamente, 2 horas depois, aqueles ovinhos ficam todos escuros. Aí os predadores daquele recipiente não enxergam. E com outro agravante. Um ovo, imagine um ovo de uma espécie desse mosquito, passar 365 dias, né, grudado em um recipiente. E 1 ano depois, quando chover, aquele recipiente, né, leva o nível de água, aquele ovo fica ativo. Né? E aí você tem uma nova geração, uma nova família de mosquitos nos nossos territórios. Ou seja, exige-se uma política de combate permanente, que não pode só existir nesses períodos que afloram os casos, né? Permanentemente, vigilância entomológica, vigilância dos mosquitos e vigilância nos humanos, permanentemente dos setores de saúde. Né? Também, né, as questões estruturais, onde nós temos, né, os locais também que recebem os depósitos inservíveis, que também servem para a desova dos mosquitos. Posteriormente, as fêmeas precisam alimentar-se de sangue, então procuram os abrigos nos imóveis onde estamos nós. Né? Então, onde estamos nós, né, exalando os nossos dióxidos de carbono, que é o incentivo, que é o chamariz para as fêmeas, né, dos mosquitos a fazerem o reparto sanguíneo.
E quando elas estão infectadas, elas encontram um indivíduo susceptível e inocula um dos vírus. E olha que nós estamos falando aí de 4 vírus do dengue, um do Zika e um de chikungunya. Então, são 6 vírus circulando nesse país. Simultaneamente. Então, com uma população, né, que renova-se, então nós vamos estar sempre milhões e milhões de brasileiros, de nordestinos e milhares de alagoanos, todos os anos susceptíveis à ocorrência, a contrair essas arboviroses. Vulneráveis. Professor, nós vamos chamar agora nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto, um instantinho só. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Protásio, Paulo Protásio, ele que é o supervisor de endemias da Secretaria de Estado da Saúde, nos fala sobre essas doenças mais comuns nesta época do outono, aqui na nossa região, não é? Que é a dengue, zika e chikungunya. Das 3 doenças, professor, qual pode se classificar como a mais, digamos assim, a que causa mais transtorno à pessoa que é acometida por ela? Olha, todas, né, se nós pudermos. Agora, particularizando-se, né, então nós temos todos esses vieses. Se nós pensarmos em relação à dengue, que rapidamente, se você não tem um diagnóstico oportuno, preciso, e se você não tem uma reidratação adequada, né, e você faz a anamnese correta daquele indivíduo, então rapidamente você pode ocorrer, né, em formas graves. E aí a letalidade, os óbitos, elas têm né, elevam-se bastante em relação à dengue. Então isso é uma das particularidades, né, que é preciso ser bastante observado em relação a isso. Quando nós falamos sobre o Zika, se você pensar retirando as gestantes, o Zika vírus é autolimitada e aí sim você tem não uma benignidade, porque toda doença nenhuma doença é boa, mas você tem uma redução nessas questões, mas mesmo assim ainda pode ter umas sequelas. Febre de chikungunya, aí febre de chikungunya tem sim, né, tem seu impacto. E, inclusive, nos extremos, tanto nas crianças como nos mais idosos. Já visto que em várias regiões, né, que tem ocorrido surtos e epidemias de febre de chikungunya, tem elevado muito o número de óbitos em idosos. Isso é fato no Brasil. Então, assim, observe-se que os vírus comportam-se em determinadas pessoas, em determinados países, né, diferentemente. Se nós pensarmos, por exemplo, na África, que é onde é oriundo o Zika, você não teve, né, sequer, ele foi descoberto nos anos lá 50, isolado lá nos anos 50, e você não teve toda essa questão ligada à microcefalia. Então ele passa por um processo de mutação e quando vai para a Ásia, né, modifica-se e quando, né, dissemina-se para o restante do mundo e olha o que aconteceu no país, em especial no Brasil. Quando nós falamos sobre a prevenção, né, e surge repelentes, e o senhor deu um destaque, que a gente não aprofundou, sobre o perigo de se usar esses repelentes, sobretudo para gestantes. Porque existem repelentes específicos para gestantes, né? Ela não pode usar um repelente comum que todos nós utilizamos. Então, portanto, o que o senhor poderia dizer nesse caso? A recomendação é, olha o rótulo, né? Tem os ingredientes e lá tem a recomendação para utilizar, né, o produto utilizável para gestantes.
porque tem inúmeros repelentes, né? Então, e que é utilizado pela população como um todo. Então, tem uma classificação, tem uma recomendação específica em relação a isso. É extremamente importante, principalmente para gestantes, tal, observarem quando tiver a condição de fazerem o uso do repelente em determinados horários, que estiverem mais expostas. As gestantes, durante o dia, se puderem estar mesmo nesse calorão, mas, né, cobrindo as partes expostas, porque são as partes expostas, em especial os membros inferiores, né, onde os mosquitos, por estratégia, eles ficam embaixo das mesas, cadeiras, tal. Não acendem a altura. Naquela altura, onde as pessoas estão com os membros inferiores expostos, descobertos. Então aí, né, ocorre realmente assim a atração da fêmea, né, pelos nossos os suores, os nossos cheiros que exalamos, então a alimentação sanguínea, consequentemente a disseminação do vírus para as pessoas. Professor, contrair uma doença como essas três, né, que nós estamos aqui falando, e dentro desse quadro de Covid, que ainda permanece, né, não como a pandemia clássica, né, mas caminhando para uma situação endêmica. O que se deve observar as pessoas em casa para observar e tomar uma medida já mais urgente de ir a um posto de saúde? Os postos de saúde estão capacitados para fazer esse atendimento e identificar lá nos postos? Os cidadãos e cidadãs, nós recomendamos sempre que, apresentando sinal clínico, né, da dengue, febre, dor de cabeça, dor retroorbitária, manchas avermelhadas, dores intensas no corpo, dores musculares. Então é um conjunto, né? Uma dessas arboviroses possa estar ocorrendo. É preciso buscar as unidades de saúde. As unidades de saúde, sim, têm seus profissionais, né, médicos, enfermeiros, técnicos com conhecimento, para que possam, né, suspeitar a partir dessas clínicas, solicitar os exames complementares e mesmo assim já fazerem o diagnóstico, né, e recomendarem os tratamentos e fazer a definição, né, a dissociação de uma das arboviroses das outras. O Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas tem ao longo dos últimos 10 anos, né, anualmente fazendo essas oficinas, esses encontros com os infectos, com os enfermeiros, tal, com os assessores técnicos especialistas, né, buscando disseminar todo esse conhecimento para que faça a suspeição de um caso suspeito de dengue, suspeito de zika, suspeito de febre de chikungunya, ou o que for, para que possa se ter essa dissociação e recomendar o tratamento adequado para essas arboviroses. Programa Saúde da Família, entre outros programas existentes, colaboram no sentido de atualizar, digamos assim, as notificações, porque elas são válidas para fazer estudos de como atuar contra o mosquito. Extremamente importante, né? A APS, Atenção Primária à Saúde, né? A porta de entrada de todo cidadão e cidadã, né, dentro do Sistema Único de Saúde, devem, sim, cada vez mais, né? E é missão institucional desses profissionais terem a sensibilidade e o olhar clínico para fazerem, né, para identificarem e a partir daí realizarem as notificações adequadas para que os outros setores, que além de fazerem os estudos, que nós possamos implementar as medidas adequadas para determinado momento, para o combate aos mosquitos. Né? Então, se nós estamos circulando o vírus e se acontecem as notificações nos nossos territórios, cidades, bairros, onde quer que seja, então está circulando o vírus ali, então nós precisamos diminuir a população de fêmeas dos mosquitos infectados. E é só a partir dessas notificações, né, que a nossa área técnica de controle do vetor vai elaborar, vai executar, vai implementar, vai intensificar as ações de combate aos mosquitos. Combate aos mosquitos tem que se entender que limpeza urbana é fundamental. Então, as prefeituras jogam aí um papel importantíssimo de manter a cidade limpa para evitar que o volume de mosquitos seja cada vez maior. Também. Então, nós temos os locais, né, onde a infraestrutura é a responsável, ela transcende o poder da saúde pública. Né? Então, a infraestrutura, onde você tem os terrenos baldios,
ou os lotes vagos, como nós podemos chamar, ela é de extrema importância dentro dos municípios, e dependendo quanto maiores os municípios, né, mais você pode ter naqueles locais lá, aqueles depósitos, recipientes naqueles terrenos baldios que proliferam. Então é preciso que os municípios tenham uma legislação, né, tenham as atitudes, tenham o regramento para que aquilo possa ser, aqueles locais possam ser visitados, limpos. Né? Então, reduz a população tanto de mosquitos e outros insetos que possa ali por vir estarem ocorrendo e impactar na saúde das pessoas. Professor, a contaminação em crianças para essas 3 doenças, como ela se dá? As crianças são vulneráveis? Por demais. Né? Isso, no fim, vem muito em casa. O Aedes aegypti é uma espécie de mosquito altamente caseiro. Não é um mosquito, primeiro porque ele nasce dentro das nossas casas, ou dentro da casa ou no meu entorno, no meu quintal. Ele tem um local, olha só o que nós ofertamos para os mosquitos. A maternidade, onde eles nascem. O que mais nós precisamos? Né? Nascer alimentação, somos nós. As fêmeas dos mosquitos, né? Os mosquitos têm 2 fontes de alimentação. O macho só de seiva de plantas. Açúcares, ok, só serve para reprodução. As fêmeas fazem um repasto de açúcares tal para o metabolismo energético e depois só sangue. Então, sangue humano. Então, elas têm o local onde nascem, onde elas vivem, se divertem, crescem, reproduzem e se alimentam. Então, não precisam buscar outros espaços. Quando se faz necessário, voam 50, 30, 40, 50 metros, 100 ou mais. Mas quando não precisam, as fêmeas permanecem, nascem, crescem, reproduzem, disseminam arbovírus num campo muito pequeno, num entorno muito pequeno, porque nós somos a essência para eles. E nós ofertamos, infelizmente, tudo que os mosquitos precisam. É preciso que nós reflitamos bastante nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Para não contribuir com a proliferação cada vez maior e descontrolada do mosquito, né? Sim. Por dentro dos nossos territórios, das nossas casas, aí reitero, se 90% dos focos de mosquitos estão dentro, na água de consumo humano e uso doméstico, é onde nós temos essa governabilidade. Então, as famílias, os cidadãos, cidadãs, todo o conjunto da sociedade, nós temos a governabilidade. Só o setor saúde, só as nossas armas, com pesquisa, com inteligência, com vigilância, nós não atingiremos sucesso para o controle efetivo. A responsabilidade é compartilhada. Também, é extremamente compartilhada. Nós temos todas as nossas armas, a pressão química, o uso de larvicidas, de inseticidas, que complementam todas as nossas atividades de combate, mas não por si só, nós não vamos atingir o controle, porque erradicação é uma palavra que retira-se do vocabulário, porque é difícil erradicar determinadas espécies. Mas o controle que eu falo é reduzir a população desses mosquitos a níveis sustentáveis. Que não ocorram os surtos ou as epidemias. Vão ocorrer os casos. Fica mais fácil o setor saúde enxergar, acolher a região, acolher as pessoas e evitar que elas possam ir a óbito por dengue, as mazelas que possam estar ocasionadas, né, a cronicidade por chikungunya, e o Zika também. Então, assim, quanto menos mosquitos disseminando, nós teremos um maior controle e um melhor olhar para as pessoas. Perfeito, professor. Vamos agora ao nosso segundo e último intervalo. E já já o Frente a Frente está de volta. Espero você. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa.
Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o supervisor de endemias da Secretaria de Estado da Saúde aqui de Alagoas, o professor Paulo Protásio. Ele nos fala sobre esse momento propício às arboviroses e os cuidados que a população deve tomar para não adoecer nesse período, seja por dengue, por zika ou chikungunya. Professor, qual é a vulnerabilidade dos animais nesse contexto? Nós falamos sobre a população em geral, economicamente ativa, e sobre crianças e os animais. Animais não temos... Animais que nós, domésticos. Os nossos animais domésticos não estão susceptíveis a contraírem esse tipo de doenças. Então, é importante porque as pessoas confundem, né? Algum sintoma e já atribui a alguma dessas viroses. Não, para arboviroses transmitidas por mosquitos, dengue, zika, chikungunya, os nossos animais estão livres. Tem outras zoonoses, outras doenças que campeiam também em nosso estado, que aí os animais fazem parte desse contexto, né? Especialmente os cães. Mas para as arboviroses, não. E sim, né, todo o objeto, né, todo o nosso foco, nosso olhar são para nós, nós humanos. E nesse sentido, o que dizer hoje da estrutura das equipes junto à população no sentido de orientar sobre a prevenção? Então, hoje no estado de Alagoas, com os momentos de flexibilização das ações para a questão do Covid, então, nos 102 municípios alagoanos, nós temos os municípios, eles têm a equipe técnica de controle vetorial, nós chamamos de controle de endemias, mas de controle de vetores de uma forma geral. E que passam periodicamente, fazendo as visitas, as pesquisas, para que nós possamos mensurar o indicador, sabemos o nosso índice de infestação e avaliar o risco de adoecimento da população, se é baixo, se está médio, se está alto. Bem como as visitas também para a orientação junto às famílias de como proceder nos locais mais vulneráveis para a oviposição da fêmea do Aedes aegypti. Então, eles têm uma periodicidade. A cada 2 meses estão visitando os imóveis, estão visitando as famílias, conversando com as pessoas e mostrando os locais mais vulneráveis. Os locais que já são óbvios, por tanto tempo de informação para a população. Haja vista, nós temos há 30 anos que a dengue chegou no nosso país. Junto com a convivência antiga e os casos continuam. E nós temos, e parece que nós estamos, ainda iniciando. Então, para ver como é, para enxergarmos como é a complexidade, a dificuldade, a complexidade de combate a essas espécies vetoras. Então, assim, os municípios têm a sua estrutura, às vezes um com mais fragilidade ou menos, porque são circunstanciais, questões de infraestrutura mesmo, de logística tal, de cada município, do crescimento da população e às vezes o número de técnicos, mas todos nós temos no estado de Alagoas, nesse momento todos os municípios desenvolvem as suas atividades. A Secretaria de Estado tem a sua missão institucional de transferir conhecimento, de monitorar, de acompanhar, disseminar as informações, colocar para a sociedade também o risco de adoecimento de cada área, de cada região, com os índices de infestação, assim como o Ministério da Saúde. Então, como falamos, é tripartite mesmo, então são atividades que elas são concomitantes e elas são articuladas. Pois é, sobre essa questão da tripartite, que é a divisão de responsabilidades entre a União, estados e municípios, eu pergunto, já que o governo do presidente Bolsonaro é um governo que tende a negar as situações, né? Como tem sido trabalhar dentro de uma política de prevenção sobre situações em que não existe assim o empenho que poderia existir? Em relação ao controle das arboviroses, nós temos, aí eu reitero, nós temos as diretrizes do programa, que elas foram já trabalhadas desde, junto com a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, Então tem as diretrizes para todos os países, por exemplo, da América Latina e da América do Sul.
Então, é política de Estado. Então, as ações, né, as transferências de recursos, como são constitucionais, então elas devem ocorrer. E aí, os entes, né, dentro podem aportarem, podem intensificar cada vez mais as ações, não que sejam suficientes os recursos para as vigilâncias. Sempre estão aquém, então, né? sempre estão aquém. Quanto mais necessitamos, quanto mais buscamos, quanto mais investigamos, mais precisamos. Mas isso aí, reitero, é política de Estado e precisamos estar sempre, todo o conjunto da sociedade, buscando sempre mais ampliar os recursos para ofertarmos melhores serviços à sociedade. Pois é, na questão de melhores serviços, não sei ao certo porque eu sou leiga nessa questão, mas o que de fato acontece é que a população, sempre que aparece um surto, seja de chikungunya, de dengue, de zika, sempre questiona, cadê o fumacê? O carro fumacê que passava nas ruas, nos bairros, não é mais aplicável? Qual é a informação que a gente pode ter sobre essa questão? Fumacê. Então, vamos lá. A pulverização espacial, que todos nós Exatamente. conhecemos como fumacê, outrora já estava aquela fumaça, ainda está recomendado, é recomendado e no estado de Alagoas nós utilizamos. Só que precisamos entender bem, o fumacê por si só não resolve o problema. É preciso uma conjunção de fatores, aquilo é tão complexo também, não é só simplesmente colocar inseticida em uma máquina em cima de um veículo, acelerar a uma quilometragem lá, 10 quilômetros e soltar aquilo lá. Não é só aquilo. Exige ações articuladas. Exige ações articuladas, exige ações, né, de visitas domiciliares. É preciso que os mosquitos, a espécie vetor, as fêmeas dos mosquitos, estejam fora de casa. Que é muito difícil, porque elas vivem dentro de casa. No aconchego do lar. No aconchego do lar. Então é preciso que nós as retiremos, que as fêmeas dos mosquitos infectados, eles possam estar fora desse ambiente, para que aqueles aerossóis com inseticida, né, que o vento contribua. Olha, o vento precisa contribuir para levar as micropartículas para determinado local, para que encontre os mosquitos, as fêmeas, e que, né, por impacto, elas possam absorver, né, nas suas áreas de respiração, e aí ocorreu, né, o lockdown e a morte daquele lá. Então, não é uma coisa simples, como as pessoas pensam. Fácil de se efetivar. Na então, prática. você joga aquilo lá. Se as fêmeas dos mosquitos estão dentro das nossas casas, aquilo não alcança as fêmeas. Então, simplesmente, é desperdício de recurso público. Então, precisamos, quando nós falamos para a população, quando as pessoas pedem, porque aquilo era legal pra caramba, quando você coloca inseticida no meio ambiente, você mata um monte de outros insetos. E por algumas horinhas, você tem no final de noite, né, início da noite, você tem menos insetos. No outro dia, a natureza se renova. Então, nós não podemos estar utilizando inseticida dessa forma indiscriminadamente. É irresponsabilidade e também é agressão ao meio ambiente. Então, tudo tem que ser com responsabilidade. Há uma cadeia ambiental a ser também, considerada. Também, né? E todas essas particularidades para que, então, nos períodos de grande epidemia, então nós recomendamos e utilizamos, a Secretaria de Estado recomenda e contribui com os municípios, nos bairros, nos locais, nas cidades, que é onde os mesmos estão desenvolvendo as suas atividades pertinentes, né? Que é das suas responsabilidades. Professor, em relação aos casos confirmados de dengue, comecemos pela dengue aqui em Alagoas, observa-se que em 2021, isso são dados da Secretaria de Estado da Saúde, foram 143 casos durante todo o ano de 2021 e em 2022 foram registrados 521 casos, ou seja, há um aumento considerável. O que é que se pode fazer para contrapor esses dados, esses números? É considerável. Reitero, como no início, as arboviroses não deixaram de existir. Então, dengue, zika, chikungunya, elas vão estar sempre existindo. E aí vai ter um período, e esse é o nosso período no estado de Alagoas. Março, abril, maio, junho, julho, então essa quadra chuvosa, né, esses índices com sol, chuva, recipientes eleva-se, então você tem uma proliferação, é propício para a reprodução desses insetos. Em uma semana, do ovo até a fase adulta, em uma semana eu já tenho uma nova família, uma nova geração de mosquitos. É muito rápido. É muito rápido. Então, nesse sentido, então requer que a população
também colabore ao máximo. E esses dados refletem o momento. Né? Então, reflete o momento no Estado. Então, quando nós pegamos os percentuais em relação ao ano passado, 2020, que estava quase inexistente, a população não estava indo às unidades, era mais, né, a busca era para o Covid. Então, e aí nós temos, sim, de repente, uma circulação de um vírus, né, onde você tem uma gama da população susceptível, associado a um índice de infestação alto nos municípios. Cidades, nos municípios que podem ser consideradas cidades dormitório, por exemplo, há uma incidência maior de transporte, digamos assim? As cidades dormitórios, elas têm umas dificuldades também de trabalho, porque onde as pessoas só dormem e depois durante o dia os técnicos não conseguem adentrar, enxergar os locais vulneráveis. Então, existe uma complexidade imensa em relação ao combate, né, dessas espécies. Nós vimos que em 2021, dengue teve, em relação a 2022, em relação a 2021, os dados mostram um aumento considerável. Sim. O mesmo não ocorreu com chikungunya. 22 casos em 2021, 31 casos este ano. Mas o ano não acabou. Exatamente, nós estamos iniciando a nossa quadra chuvosa. Então, aí, nós precisamos ficar bastante atentos em relação a isso. Então, tranquilamente, haverá uma elevação, está ocorrendo uma elevação das notificações. Já é uma previsão. Já é uma previsão, o Ministério da Saúde já apontava, inclusive, desde lá do ano de 2020, para uma grande epidemia no Nordeste. Porque o Sudeste, em 20 e 21, vários estados do Sudeste e do Centro-Oeste tiveram epidemias para dengue. Então, até um registro que essas espécies de mosquitos elas estão adaptando-se tanto que um estado que é extremamente frio, né, que é o estado do Paraná, várias cidades aconteceram epidemias, né, de dengue, né, transmitida pelo Aedes aegypti. Então, observem-se. Né? Então, é extremamente importante para nós, né, esse alerta para os nossos cidadãos e cidadãs alagoanos. Zika vírus em Alagoas, 8 casos em 2021, 43 em 2022. Então, assim, observa-se que em determinados locais, cidades mesmo, isso é compilado de vários municípios, não é? Mas também que nós estamos observando, né, a sensibilidade da equipe da atenção primária, enxergando sintomatologias para o Zika, que não deixou de circular, deixou com menos intensidade, se observarmos em relação ao ano 2015, 2016. Mas é como nós falamos, são as nossas novas arboviroses, são as nossas mazelas. E que precisamos cuidar bastante de toda essa questão da infraestrutura, da assistência, do olhar, da vigilância, do combate e especificamente do controle social, da participação do cidadão e da cidadã. É uma política de Estado e cada um de nós tem as suas responsabilidades. Pois é, o senhor falou, do que o senhor falou, ficou muito claro para mim a questão da infraestrutura. A condição para armazenar melhor o lixo, acabar com lixões, a miserabilidade também, a questão social é fundamental, porque a informação não chega onde não há barriga cheia, né? Sim. Infelizmente, essas nossas mazelas têm muito. Né? É óbvio que nós enxergamos toda essa questão da especificidade dos insetos, dos mosquitos, a dificuldade. Mas é óbvio que esses locais, quanto mais vulnerável a população, mais proliferar essas mazelas que são nossas. Professor Paulo Protásio, eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação no Frente a Frente, dando essas explicações tão necessárias para a compreensão da sociedade sobre o seu papel nesse processo de combate a essas doenças endêmicas. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Grato pela atenção. E aí você falou, não são as nossas responsabilidades, mas nossas mesmas. Né? Então, de todos os aspectos, de todos, dentro dessas nuances. Né? Então, nós temos que chamar a atenção mesmo em relação a isso. Então, alagoanas, né? Esse é um período. Vou armazenar água, tampão, protege, cobre, emborca, vira, olha, calha, telhas. Quanto menos locais de mosquitos para eles desovarem, menos pessoas adoecerão. Obrigada, professor, mais uma vez. Grato. Obrigada a você também que nos assistiu.
e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, pela TV Assembleia. Até lá.